era um médico muito bom. Está ali uma fotografia dele, ainda jovem, né? E ele era um fisiologista de renome. Para vocês terem uma ideia, ele criou a soroterapia. E ele ganhou um prêmio Nobel baseado na soroterapia e nos trabalhos a respeito da anafilaxia, que são reações antígeno-anticorpo, né? Muito graves, que podem levar o indivíduo à morte. Dentro do aspecto espiritualista, ele criou a metapsíquica. A metapsíquica é uma ciência que tem por objetivo o estudo dos fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Eu sabia que existia na mente humana, no espírito das pessoas, uma força muito grande e que essa força tinha algumas manifestações. Então está aí uma outra foto do Charles Richer, um pouco mais velho. Essas obras de Richer que a gente está colocando aqui, elas podem ser obtidas por download na internet, todas elas. Né? Um tratado da metapsíquica, A Grande Esperança, O Sexto Sentido, A Porta do Mistério, O Homem e a Inteligência, e além de outras inúmeras de caráter científico. Em 1905, ele vai para a Inglaterra e se torna então presidente da Sociedade de Investigações Científicas. Ele propôs o nome de metapsíquica ao estudo do mundo dos fenômenos psíquicos. Daqui a pouco a gente vai falar e ver aonde que esses fenômenos entram aí nessa questão da científica, né? da prova da existência do mundo espiritual. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913, os estudos que desvendaram o mecanismo da anafilaxia, conforme nós já comentamos aqui. Os seus estudos também ajudaram a compreender algumas funções gástricas cerebrais e as respostas imunes. Era um grande, era um gênio. Ele era filósofo, ele era romancista, era pacifista. Né? E ele, como cientista, ele chegou a publicar 740 trabalhos. Né? Era um professor de medicina da Faculdade de Paris, membro da Academia de Ciências de Paris, romancista, poeta, dramaturgo. Ele era pacifista na ocasião da Primeira Guerra Mundial e até um projeto de construção de aeronaves. Ele ajudou a construir o primeiro helicóptero. Está aí o projeto, e aqui o helicóptero foi colocado em execução. Se voou, a gente não sabe, mas se ele participou. Muito bem, então ele aqui já velhinho, Charles Richer. E, afinal de contas, em que consistia a metapsíquica? Ele dividia a metapsíquica em 3 tópicos. A criptestesia, que é a propriedade de se alcançar respostas em vidas anteriores, críticos escondidos, né? A estesia seria as respostas. A telecinesia, que era a faculdade de movimentar objetos. E a ectoplasmia, nós vamos dar uma ênfase toda especial. Aqui o Javelinho, Charles Richer. E ele dividiu, então, os fenômenos metapsíquicos em 4 etapas. Até Mesmer, em 1776, Mesmer, o Zé Luiz teve condição de falar um pouquinho, que era um médico que, um dos primeiros magnetizadores, acreditava na transmissão do fluido animal. E o segundo período dos fenômenos metapsíquicos, que ele chamou de magnético, seria então de Mesmer até as irmãs Fox, em 1847. Depois vem um período espirítico, que vai das irmãs Fox, passando por Kardec e indo até o William Crookes. Nós vamos falar sobre o William Crookes, que era um outro gênio, né? Uma pessoa extremamente inteligente, um cientista de renome. E o período científico que vai do William Crookes até agora. Então, dessa maneira, Charles Richer dividiu a metapsíquica. Ele classificava os fenômenos metapsíquicos em 2, que são os subjetivos e objetivos. Os subjetivos nós chamaríamos então de fenômenos inteligentes e os objetivos de fenômenos de efeitos físicos. Aqui a gente vê uma reunião onde está presente Charles Richer e uma médium muito importante na época, chamada Eusápia Paladino, que era uma médium de efeitos físicos. É interessante que
vários fatos científicos foram descobertos nesse processo de avaliação, de descoberta dos fenômenos espirituais. E Kardec é uma pessoa que, quando ele codificou a doutrina espírita, ele tinha tanta certeza da veracidade da doutrina, principalmente no que concernia a parte científica, que não tinha medo absolutamente nenhum. Tanto é que, pouco antes de ele desencarnar, ele estava fazendo um trabalho que era uma lista de livros que forçosamente deveriam conter uma biblioteca espírita. E dentre esses livros, vários eram livros que contrariavam, né, a doutrina. Ele dizia, não, a gente tem que saber aceitar tudo. Né? Então, mesmo esses livros sendo contra a doutrina, a gente tem que ver. E nós temos que confrontar com a nossa realidade. Então, na Gênesis, ele diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Ele coloca a doutrina espírita como alguma coisa realmente dinâmica, a partir do momento que ele seja contestado de maneira limpa, de maneira científica. Então, ele é flexível. Então, ele diz, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A gente não está fechado para verdades novas. Com essas palavras, Kardec colocava todo o seu gênio, que infelizmente só foi seguido por alguns, como Camille Flammarion, Leon Denis, Delange, entre outros. O que seria então o ectoplasma? Nós vimos que na metapsíquica, uma das composições dessa ciência é a ectoplasmia. É uma substância fumacenta, né? Uma substância vaporosa, e que foi estudada por vários cientistas. Eles estudaram, fizeram uma análise química do ectoplasma, né? Ela é real. Ela é produzida numa região que fica entre o corpo físico e o perispírito, chamado de duplo etéreo. Então, o Dr. Dombrowski, de Varsóvia, ele analisou e descreveu como a principal composição do ectoplasma a matéria albuminoide, que é uma proteína contida no plasma, gordura e células orgânicas, e não tendo sido encontrado material amilase ou glicose. O Dr. Francis Bunnick, ele descreve a composição do ectoplasma com células epiteliais, leucócitos e células de gordura. Dr. Albert Schenick-Notzi, ele fala que são restos de tecidos epiteliais de gordura. Na realidade, o que nós temos é que o ectoplasma, essa substância vaporosa que sai da boca da médula, é uma substância cuja composição é muito semelhante, muito parecida com a do plasma sanguíneo. Nós temos aí, saindo pela boca dessa outra médula, também o ectoplasma. Aqui também a demonstração do ectoplasma. E esse ectoplasma, ele vai impregnar o perispírito de alguns espíritos e vai fazer com que nós tenhamos condições de ver e enxergar esse espírito. Todos nós já assistimos aquele filme do Homem Invisível, né? Você, quando queria ver o Homem Invisível, jogava tinta, né? Então, quando a tinta pegava, é mais ou menos assim que funciona o ectoplasma. Então, nós vamos falar agora, nosso tempo é um pouco curto, a gente não pode discorrer muito, vamos falar um pouco sobre o William Crookes. Eu estudei o William Crookes e achei realmente um dos maiores gênios da humanidade. O William Crookes, ele nasceu em 17 de junho de 1832 e desencarnou no dia 4 de abril de 1919. Ele, ainda bastante jovem, assume a cadeira de Química na Universidade de Chester. Em 1861, descobriu os raios catódicos e isolou o tálio. O tálio é um elemento químico de número 81, e ele foi descoberto por Crookes. E Crookes deu esse nome, né, porque ele era verdinho. Quando ele estudou a espectroscopia de substâncias como o sulfeto de zinco, ele descobriu uma linha verde. E ele foi atrás dessa linha e descobriu esse elemento tálio, que vem do grego talo, que é um caminho verde. Né? Em 1874, ele construiu o radiômetro para medir a radioatividade. E em 1879, ele descobre, então, o quarto estado físico da matéria, que ele chamou de estado radiante. É uma pessoa de extrema inteligência, muito capaz. Né? Aí, uma foto, nós vamos uma sequência de fotos de
alguns tipos de presidência de sociedade. Sociedade Química, Sociedade Britânica de Ciências, Sociedade de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenheiros Eletricistas. Só para vocês terem uma ideia, tinha um laboratório na casa dele. Foi lá que ele fez a maioria das descobertas. Em 1875, ele foi condecorado com a Royal Gold Medal. 1888, David Medal. 1897, ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória. Em 1904, ele ganhou a Sir Joseph Cochrane Medal. Em 1910, a Ordem do Mérito. Nós temos aí uma pessoa extremamente capaz, um cientista muito bom. E qual que era o objetivo dele quando ele tomou conhecimento dos fenômenos espíritos? Desmistificar. Então, o objetivo dele, eu vou descobrir se isso é uma farsa, se não existe. No final dos tempos, depois dele conviver com os fenômenos, ele acabou se tornando espírita. Aí nós temos William Crookes com um tubo chamado tubo de Crookes, que essa era um tubo de vidro, onde você colocava diferença de potencial, voltagem negativa e positiva de um lado, e na presença de gases como o sulfeto de zinco, a gente obtinha esse raio que ele chamou de raio católico. Ele foi um dos precursores da descoberta do elétron. Descobriu que esse raio nada mais é do que o caminho dos elétrons. Inclusive, mais tarde, um outro cientista chamado Röntgen, a partir do tubo de Crookes, inventou o tubo de raio-x. Para a gente ver a importância desse indivíduo. No ano de 1870, Crookes passa então a se interessar pelos fenômenos espíritas. Nós vemos aí uma foto de William Crookes, já velho, conversando com um espírito materializado. Em 1869, ele começa então as primeiras investigações com os médiuns J.J. Moss e a senhora Marshall. Em 22 de abril de 1872, a primeira materialização do espírito Kate King, através da médium Florence Cook. Florence Cook tinha 15 anos de idade. Ela procurou William Crookes, falou a respeito de sua mediunidade e pediu para ele que o senhor estudasse a minha mediunidade. E foi uma das médiuns, um dos espíritos mais estudados por Cook, foi o espírito de Kate King. Essa é uma foto da médium Florence Cook. Nós temos aqui, todos nós temos uma cópia em matéria etérea do nosso corpo físico, que nós chamamos de perispírito. Tudo que nós temos, todos os órgãos, existem reproduzidos no nosso perispírito. Quando houve essa materialização, Crookes então chamou o Dr. Buff, que é esse médico que aí está, para que examinasse o espírito, medisse a pressão, auscultasse o coração. E interessante, uma das experiências que eles fizeram foi colocar cal virgem para que o espírito soprasse. O espírito soprou e o cal virgem se tornou escuro. Então, ele também expelia gás carbônico nesse estado materializado que se encontrava. Aqui a gente vê uma foto de William Crookes com o espírito de Kate King. Essa é uma foto. William Crookes, como ele estava naquele trabalho de desmistificação do fenômeno, ele colocou um instrumento chamado galvanômetro na médium Florence Cook, que ficava numa cabine. Né? A sessão de materializações, elas são feitas numa cabine fechada, onde fica o médium, numa outra cabine onde ficam pessoas em oração, porque não é só a questão do ectoplasma. Participam do fenômeno as energias da psicosfera, as energias naturais e as energias do médium. Então, existe todo um fenômeno energético envolvido no processo de materialização. E ele colocou um instrumento chamado galvanômetro, que se a médium se movimentasse, e o galvanômetro acusava, e ela não se movimentava. Aí, então, houve um episódio em que o próprio espírito de Kate King pega o William Crookes pela mão e fala: não, vamos lá para você ver. Eu e a médium. Porque muita gente diz: não é espírito, não, isso é a médium, né? E não era a médium. E até um fato interessante, que um indivíduo chamado W. Wolfman, ele falou: não, isso é mentira. E de repente, inexplicavelmente, ele sai da mesa e abraça com o espírito de Kate King e começa a gritar: isso é uma farsa, é a médium, né? Aí abraçou e de repente a mão dele se
estreita, e ele foi olhar a parte de baixo do espírito materializado, estava correndo para dentro da cabine, e ele estava segurando o tronco, né, do espírito materializado. Aquilo foi um desastre. A médium entrou em convulsão, quase morreu por causa desse negócio que aconteceu. Então, são fenômenos verdadeiros. Aí, aquilo que eu estava falando para vocês, é uma foto de William Crookes, juntamente com o espírito Kate King e a médium Florence Cook. É uma foto do rosto, né, do espírito Kate King. Aqui também. Esse é um outro médico chamado Daniel Douglas Home. É um médico de efeito físico fantástico. E ele voltava. Kardec, inclusive, teve a oportunidade de ver voando por aí, né? Existem relatos de 100 episódios de voltação na vida de Daniel Douglas Home, que também foi estudado por William Crookes. Está aí o velho William Crookes. E é interessante todo o preconceito religioso, científico, quando se fala dessa questão espiritual. William Crookes chegou no ano de 1874 falando, olha gente, é verdade, eu tive a oportunidade de ver, e a sociedade científica caiu tudo em cima dele. Falou, não, você não está aqui para dizer que isso é verdade, você está aqui para dizer que é mentira. E ele quase foi banido. Quando isso aconteceu, ele ficou caladinho, não falou nada. Aí no ano de 1878 ele resolveu assumir a sua situação, porque como cientista ele constatou toda a veracidade daqueles fatos. E ele então diz isso aí, eu não digo que isso é possível, que isso é real, todos aqueles fenômenos. E com o passar do tempo, os fenômenos de materialização utilizando o ectoplasma aconteceram diversas vezes. Nós vemos aí outra sessão, aqui o Chaves já teve a oportunidade de mostrar, o médico José Peixoto Lins, que em 1954 procura Francisco Cândido Xavier, e os fenômenos de natureza espíritos, eles são envolventes, né, são muito atrativos. O Chico se interessou e se empolgou bastante. E aqui a gente vê o Chico Xavier com o médico José Peixoto Lins e um espírito materializado atrás dele. E o Chico se envolveu com isso. Todo dia tinha sessão de materialização. É interessante que esses espíritos materializados, eles brilham, né? É uma coisa muito interessante, muito bonita. Você conversa com eles. É muito bom. E o marido de Meilei, chamado Arnaldo Rocha, ele conta um episódio interessante. E o Chico, muito interessado, super satisfeito com essas reuniões, e de repente se materializa um espírito. Ele falou, era um espírito enorme, né? Mais de 2 metros de altura. E a cabeça dele brilhava demais. E o Chico, pequenininho, começou a olhar todo embevecido, né? Assim, muito impressionado com aquilo, e o espírito materializado vem então caminhando para cima do Chico Xavier. O Chico começa a ficar meio apavorado, e de repente esse espírito levanta o braço. Diz que o braço dele, a grossura do braço, era dava as 2 pernas do Chico Xavier, né? Um espírito muito forte, e fala com uma voz, um misto de energia e carinho. Para com esse negócio de materialização. Seu negócio é escrever. Larga isso e vai escrever teus livros. Foi a última sessão de materialização que o Chico fez. Quem falava era o espírito de Emmanuel materializado. Graças a Deus, que hoje a gente tem os livros para a gente ler, né? Aqui um outro episódio do início da formação ectoplásmica através de um médium. Aqui uma outra gravura que já foi mostrada também, o médium na cabine, mostrando o espírito materializado. São fenômenos que foram incansavelmente estudados por cientistas, por pessoas de altíssima credibilidade, e demonstram, mais uma vez, toda a verdade que existe dentro da ciência espírita. Aqui a gente vê vários fenômenos da época de Chico Xavier, a materialização de um espírito, aqui de Monteiro Lobato, dando uma mensagem, aqui uma outra sessão, um espírito disponível para conversar com as pessoas ali presentes. É importante a gente frisar alguns episódios que aconteceram, por exemplo, nessa sessão que aí está,
o indivíduo riscou um palito de fósforo e colocou fogo no espírito. O espírito assustou-se, virou-se para ele e falou: olha, isso dói, viu? Para mostrar que nós sentimos com o perispírito, nós sentimos com a alma. O corpo nada mais é do que o condutor do fenômeno que vai causar a dor, que vai ser sentida pela alma. Então, meus irmãos, é um campo extremamente vasto, o campo dos fenômenos, um campo maravilhoso. Não sei por que os estudos pararam por aí, talvez por preconceito, por influências religiosas de outra natureza, mas valeria a pena prolongar esse estudo. Muitas casas espíritas utilizam o ectoplasma para tratamento físico de doenças, com um resultado realmente muito bom. E importante nós comentarmos que estamos vivendo um novo capítulo dentro da doutrina espírita, embora o fenômeno é uma coisa extraordinária. Nós estamos vivendo o fenômeno da tentativa de transformação do homem. É isso que tem chamado a atenção, é isso que nos convoca para o trabalho na casa espírita. A época do fenômeno, de repente, já até passou, mas a época de se modificar é agora e talvez dure alguns milênios, mas haverá um final onde todos alcançaremos o objetivo de nos modificarmos e de nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Essa é a minha mensagem para hoje. Espero que seja motivo de reflexão e de